Nesse vídeo você vai entender como diferenciar o conselho de Deus e o conselho dos ímpios e alguns exemplos sobre tanto o conselho do Senhor quanto o conselho dos ímpios e como você pode se afastar do conselho dos ímpios e ir em direção ao conselho do Senhor e segui-los. Shalom pessoal, me chamo Guilherme, eu sou apresentador aqui do canal Cristão de Verdade e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, onde tem um tempo que eu não gravo vídeos novos aqui no canal, mas hoje estou voltando com força total sobre esse primeiro tema, que veremos sobre o conselho de Deus, sobre a vida do Senhor e tudo mais que eu estou com esse projeto há um tempo de trazer todos vários temas da palavra aqui nesse canal. Começamos hoje então com o conselho de Deus e vamos começar então com o nosso primeiro versículo aqui desse tema. Abram então as suas Bíblias. Então, inclusive, uma dica importante: assista esse vídeo com a Bíblia na mão, de física preferencialmente, ou se você não tiver ou não tiver perto, você abre no próprio celular ou então no computador se você tiver. Enfim, a Bíblia mais próxima de você, você abre e acompanha comigo, que vai aparecer aí na tela o versículozinho enquanto eu leio aqui. Então, vamos lá, Salmo 139, versículo 17 e 18. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Então, nesse salmo, o salmista, ele fala sobre a grandiosidade e a infiniteza, essa palavra existe, a infinidade, melhor dizendo, dos pensamentos e da vontade de Deus, que é o nosso Criador de todo o universo, que é onipotente, onisciente, onipresente, ou seja, ele é infinito e é isso aí, é basicamente o que esse salmo fala sobre o seu pensamento. Então, o conselho de Deus, ele significa enxergar a amplitude de seus pensamentos. Eu estou olhando para baixo aqui porque é a anotação que eu fiz desse tema. Então, se você ficar olhando para baixo muito tempo, já sabe o que é. Antecede a criação do mundo e sucede ao fim. Ou seja, ele é antes da criação, já que ele é infinito, e é depois do fim, que continua sendo infinito. E nós também seremos junto com ele. E em outro versículo tem uma maneira mais simples de a gente entender esses pensamentos do Senhor, que uma fala que o Senhor Jesus fala em Mateus, no momento antes dele subir aos céus, lá em Mateus 28, versículo 18 a 20. Então, bota o versículo aí na tela e vamos ler. Jesus, aproximando-se-lhe, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui a gente pode ver a ordem, o ide, que o Senhor deixou para nós, discípulos deles, que se entregam, deles no caso da Trindade, que se entregam à vontade do Senhor Deus Pai e Espírito Santo Jesus, que é fazer mais discípulos, pregar a palavra e, além de pregar, ensinar aqueles que, por exemplo, estão interessados, continuar ensinando o que o Senhor mandou guardar. Então, basicamente, a gente vê esse id como uma forma de cumprir o propósito eterno de Deus, que é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E como nós lutamos para ser semelhantes a Jesus, nós temos que fazer mais pessoas serem semelhantes com a pregação do Evangelho, apresentando Jesus, a salvação e tudo mais. Que nesse caso é um mandamento, é uma responsabilidade, é um dever que o próprio Jesus deixou para a gente, para os discípulos naquela época, os apóstolos, e para as futuras gerações de cristãos até a nós. E Paulo, nosso querido Paulo, que é basicamente o meu personagem bíblico favorito depois do próprio Jesus, que acho que não conta na verdade, Paulo é meu favorito, e ele é o maior exemplo desse conselho de Deus, ele ser tomado para a vida dele, que a partir do momento em que Jesus fala com ele que é na ida para Damasco, ele se entrega totalmente a Jesus e sua vida é dedicada a evangelizar os gentios, principalmente. Então vamos para mais um versículo. Mais um versículo foi ótimo. Mais um versículo, Atos 20, versículos 20, 27 e 31. Vamos lá, versículo na tela e primeiro vamos para os Atos 20 e 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. Então aqui ele fala sobre anunciar a palavra de casa em casa e também publicamente, que é o que nós cristãos devemos fazer e fazemos de muitas vezes, que é ou sair na rua para pregar durante o dia, assim, em algum lugar movimentado, ou então bater de casa em casa, ou casa de vizinhos, ou casa de conhecidos próximos, assim, da sua vizinhança. Vamos agora para o versículo 27, versículo na tela, e vamos ler. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, mais um versículo aí que evidencia ao dever de Paulo e a sede que ele tinha de espalhar
a palavra do Senhor para todo o mundo. E vamos então para o último versículo, que é versículo 31 desse capítulo 20. Versículo na terra, e vamos ler. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Outro versículo em que deixa claro essa entrega de Paulo ao conselho do Senhor e para a vida dele, que é pregar para toda a humanidade, no caso, que ele podia naquela época, que eram os gentios, que foi o começo da pregação fora do povo de Israel. Então vimos que nesse Atos 20, versículo 20, 27 e 31, evidencia esse dever, essa aspiração, esse desejo e dedicação de Paulo para com o Evangelho. Agora, já que Paulo foi um personagem, uma figura histórica tão importante para o Evangelho, a gente vai citar aqui algumas coisas, uma tabelinha que tem aqui, vou ficar olhando para baixo para dizer algumas características ministeriais de Paulo. Então, em 3 anos, ele fez essa oração que ele falou que ficou 3 anos orando e admoestando. É uma continuidade. Aqui são, por exemplo, coisas que ele fez nesses versículos que a gente leu e características que a gente tira dessas ações. Noite e dia, que traduz para intensidade, ele orava e admoestava noite e dia. Não cessei de admoestar, como eu falei, é uma concentração que ele tem. Com lágrimas, sacrifício, e a cada um, simplicidade. Ou seja, essas 5 palavrinhas, ela basicamente resume as características ministeriais do Paulo, que era continuidade, intensidade, concentração, sacrifício e simplicidade com todas essas ações. Ele orava todo dia, chorava por eles, admoestava dia e noite e para cada um deles. Ou seja, Paulo ele preparou o rebanho para heresias, para contra heresias e falsos profetas, que ele vai avisar sobre lá em Coríntios, se não me engano, ele fala bastante sobre essa coisa de falsos profetas e heresias. Vamos então para mais versículos, dessa vez em 2 Timóteo 3, 16 e 17, versículos então na tela, e vamos ler. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí vemos que a escritura tem que ser a nossa base da pregação e do espalhamento do evangelho na terra. Vamos então para o próximo versículo, que dessa vez é Salmo 1 e 2. Versículos então na tela e vamos ler. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Aqui vemos bastante evidenciado e diretamente relacionado ao nosso tema de hoje, que é conselho de Deus versus conselhos dos ímpios. Aqui fala que bem-aventurado, ou seja, feliz, é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ao contrário, ele se detém no caminho, do caminho dos pecadores, ele se afasta e não fica no meio da roda dos escarnecedores. Um versículo bastante conhecido, inclusive. Antes, o seu prazer, o prazer da pessoa, é estar diante do Senhor. Na sua lei, ele medita dia e noite. Então é isso, a pessoa que prefere estar no conselho do Senhor e se afasta do conselho dos ímpios. E aqui, mais algumas anotações boas e importantes sobre o conselho dos ímpios. O que contém nesse conselho dos ímpios? Confusão, heresias, enganos. E 3 coisas básicas que tem nesse conselho do ímpio. Sendo a heresia a mais grave de todas para mim, na minha opinião. Porque heresia basicamente é o que gera enganos e confusões para as pessoas do mundo e para a igreja também. E agora o conselho de Deus, que é o que nós seguimos como cristãos, tem graça e boa obra, coisas maravilhosas que são o oposto do que o conselho dos ímpios tem a oferecer. Vamos então para o último versículo então desse vídeo, desse tema, que é Romanos 12, 1, 2. Então, versículos na tela e vamos ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que representeis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui vemos mais uma evidência que o conselho de Deus, na verdade é muito óbvio, o conselho de Deus é infinitamente superior ao conselho dos ímpios. Que aqui é um rogo do Paulo para os romanos, que eles apresentarem os corpos deles como sacrifício vivo e racional, prestando culto racional. Ou seja, você não vai cultuar o Senhor na emoção, você tem que estar ciente que o seu corpo está como sacrifício vivo e o seu culto é racional. Você está ciente de que está cultuando ao Senhor. E não vos conformeis desse século, o que é melhor do que dizer, basicamente,
não se atente ao conselho dos ímpios, não fique nos conselhos dos ímpios, saia da roda dos conhecedores. Tudo isso serve como exemplificação, como palavras sinônimas, expressões sinônimas desse versículo. Não conforme esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O conselho de Deus é perfeito, e se a gente tomar na nossa mente, na nossa vida, o conselho do Senhor, só será coisas boas, só trará coisas boas para nós, para o nosso espírito principalmente. E aí, algumas coisas que a gente vê nesse versículo. Renovação de mente, cheios do conselho de Deus, a palavra, a santificação, que santifica pensamento, santifica nosso corpo, ou seja, conselho do Senhor, tudo de bom, conselho dos ímpios, tudo de ruim. Um te leva para a eternidade com o Senhor e o outro te leva para a eternidade sem Ele, que é resultante de sofrimento, consequência do pecado e tudo mais. Então, resumindo tudo, o conselho do Senhor, ele renova a nossa mente, já que somos nascidos de carne. Quando somos nascidos no batismo do Espírito Santo, o conselho de Deus tem que fazer parte da nossa vida e da nossa mente. Transforma e santifica toda a nossa vida, e é claro, se a gente deixar. E o conselho dos ímpios, você nasce na carne, fica na carne, vive sua vida como você quiser, e no fim as consequências virão. Se você não quiser, conta com o Senhor ou com o conselho de Deus. E é claro que o Senhor sempre dá uma chance. Ninguém, absolutamente ninguém, morre sem saber o conselho de Deus e o plano de salvação que o Senhor tem para nós, para a humanidade. E é isso, esse foi o vídeo que eu gravei depois de muito tempo. Só voltando então, força total. Espero que vocês gostem, já deixa o like aí para me ajudar a voltar com esses vídeos, além de compartilhar com os irmãos da sua congregação, da sua igreja, e alguns outros irmãos ou pessoas que estão falando, você está falando de Jesus, que acha esse tema interessante. Você manda para todo mundo aí, bota o status do WhatsApp, compartilha o grupo da família, faz de tudo. E é claro, se inscreve e ativa esse sininho aí, cara, para você receber a notificação dos novos vídeos que eu vou lançar aqui. Dessa vez, vou tentar lançar semanalmente, que é muito bom ter os vídeos semanais, e vai ser bem nessa linha. Palavra pura e sem interpretações minhas, sem interpretações de qualquer pessoa, só revelação bíblica. Bíblica. É bom ressaltar isso, porque hoje em dia as heresias, que são os conselhos dos ímpios entrando na igreja, estão difíceis, mas é isso aí. Nos vídeos anteriores, para quem não conhece, que é provavelmente a maioria, eu dava algumas sugestões de músicas. E eu não parei para pensar agora, porque eu lembrei agora, mas uma música que eu tenho, um louvor, quer dizer, não é louvor, é meio que uma música gospel, é sobre aquele Count My Blessings. Tem a versão em inglês e a versão em português. Eu prefiro em inglês, basicamente. Mas também tem um álbum importante que eu queria indicar sobre... são louvores mesmo, BR, que são tipo medleys. Eles juntam, cada faixa de música eles juntam alguns louvores, que é do Projeto Sola, eu acho que é o Projeto Sola. Enfim, eu vou deixar aí na tela, mas é isso aí, que deles... curtam os anos 90 e curtam os anos 2000. Curtam não, na verdade, se lembrem dos anos 90, que tem louvores dos anos 90 e louvores dos anos 2000. São álbuns que eu ouvi bastante e que relembram a minha infância, de quando eu conheci o Senhor e louvava Ele com minha mãe aqui em casa. Enfim, lembranças boas, e são louvores que exaltam mesmo o Senhor. Não tem nada de antropocêntrico, que bota o homem no centro. Mas esse Count My Blessings também é muito bom para você agradecer ao Senhor das bênçãos que Ele tem feito na sua vida. E é isso aí, essas foram as sugestões, eu vou deixar tanto aparecendo aí na tela em algum lugar, ou então na descrição do vídeo. E é isso, eu espero que todos tenham gostado, Deus abençoe a todos, e converta você que ainda está ouvindo o Senhor, venha para o reino do Senhor, que é muito melhor do que ficar no conselho dos ímpios, eu garanto. É isso, até o próximo vídeo então, shalom e fiquem com Deus. Um adendo muito importante é que todos os vídeos, ou pelo menos alguns deles, a maioria, vai ter leituras complementares, que são versículos que podem ser complementados nesse tema. Eu vou deixar tanto na tela, nesse finalzinho por aí, eu tenho que lembrar inclusive de falar durante a finalização do vídeo, que eu vou deixar na tela assim os versículos listados, tanto lá na descrição. Então era esse o adendo, eu me despedindo de novo, até o próximo vídeo então, e shalom.